O Brasil é o segundo país com maior registro de ataques de hackers em todo o mundo. Perde apenas para os Estados Unidos. Aqui, as empresas de consultoria que trabalham na proteção dos computadores de grandes corporações calculam que as perdas com espionagem industrial e com a ação dos piratas virtuais possam chegar a 2 bilhões de reais por ano. De Belo Horizonte, o repórter Sérgio Uth mostra que se os hackers dão um prejuízo para alguns, acabaram virando fonte de lucro para outros. Bastam um computador e um usuário mal intencionado. Os sites mais visados são os de grandes instituições. Portais como o da OAB, da Igreja Universal e até do Ministério da Justiça já foram atacados por piratas virtuais. Na maior parte dos casos, eles alteram dados para provocar confusão. O Brasil é o segundo país no mundo mais atacado pelos piratas virtuais. Mas ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, o primeiro colocado, aqui eles são menos perigosos. Se contentam em incomodar, invadir os sistemas para provar que eles são mesmo vulneráveis. Essa é uma das conclusões de uma tese de doutorado elaborada por este professor mineiro. Como não há sistemas totalmente seguros, a solução para as empresas acaba sendo rastrear as falhas que os piratas encontram no sistema. O administrador, o grande trabalho dele vai ser descobrir como que o hacker conseguiu invadir o site e sanar essa brecha de segurança para que não seja invadido novamente, porque senão vai ser invadido sempre. Depois de ser atacada 3 vezes, esta Fundação de Ensino Superior de Belo Horizonte instalou um novo dispositivo contra a pirataria virtual. Enquanto isso não for um caminho curto para a cadeia, vai certamente ser um caminho curto para um bom emprego, porque essa indústria de proteção oferece emprego para pessoas que tenham esses talentos. Rodrigo já foi um pirata, mudou de lado. Com tanta experiência em invadir sistemas, hoje trabalha na proteção deles. Presta serviço de consultoria em segurança virtual, um setor que deve triplicar nos próximos 2 anos, segundo os especialistas. Se não fizer a tempo, é aquela história. Qual é o prejuízo que vai ter? Uma empresa pode ser os concorrentes descobrir os segredos. Uma prefeitura pode ser um hacker que entrou, atrapalhou todo o balancete e com isso o prefeito vai parar na cadeia. Porque não prestou as contas a tempo. Exatamente. Segundo o professor ouvido na reportagem, o fato da legislação brasileira não punir esse tipo de crime acaba incentivando os ataques dos hackers. Os piratas virtuais podem, no máximo, ser enquadrados por roubo e, mesmo assim, só no caso de desvio de dinheiro. No Congresso Nacional, há vários projetos de lei que propõem a criminalização da pirataria virtual. Depois de 8 anos de denúncias e até uma CPI, chegou às mãos da Procuradoria-Geral da República o pedido de intervenção federal no Espírito Santo, onde é bastante forte a atuação do crime organizado. O pedido de intervenção foi aceito por unanimidade pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. A reportagem é de Júlio Mosquera. Investigações da CPI do narcotráfico da Câmara em 2000 constataram o envolvimento de autoridades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário do Espírito Santo com o crime organizado no Estado. Os criminosos agiam livremente, respaldados pela proteção oficial. No relatório aprovado por unanimidade pelo Conselho de Defesa da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, a OAB detalhou os últimos 8 anos de desmando no Estado e listou os crimes praticados sem apuração no Espírito Santo. Assassinatos encomendados, tortura, prostituição infantil, narcotráfico, jogo ilegal e corrupção, entre outros. Segundo o relatório, por trás da maioria dos crimes está a Escuderia Lecoq, esquadrão da morte formado por policiais civis e militares do Estado. O advogado Joaquim Marcelo Denadai teria sido uma das vítimas do esquadrão. Foi assassinado como outros que ficaram contra o crime organizado capixaba. A intervenção no Espírito Santo não se limita ao governo. Se estende à Assembleia Legislativa, ou seja, à mesa da Assembleia Legislativa, mesmo porque constituiria ela um dos focos irradiadores do clima de absoluta insegurança. Não haverá intervenção. Estou confiante no bom senso que orienta as pessoas que olham pelo lado jurídico as situações. O pedido está nas mãos do Procurador-Geral da República, que vai encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Se o STF aprová-lo, ele segue para o presidente Fernando Henrique. A intervenção precisa também ser aprovada pelo Congresso Nacional. Um processo longo que fica prejudicado pelo recesso do Judiciário e o período eleitoral. A CPI da Câmara Municipal de Santo André ouviu hoje o depoimento de 4 pessoas sobre o suposto pagamento de propina na prefeitura administrada pelo PT.
todas negaram as acusações feitas pelo irmão do prefeito assassinado, Celso Daniel. A reportagem é de Lúcio Sturm. A ex-mulher do prefeito Celso Daniel e atual secretária da prefeitura, Miriam Belchior, afirmou nunca ter conversado com João Francisco Daniel sobre o suposto esquema de propina. O irmão do prefeito assassinado denunciou que ficou sabendo da cobrança de propina em conversas com o ex-secretário Gilberto Carvalho e com Miriam Belchior. Reafirmo aqui que em nenhum momento isso foi dito e que eu desconheço que haja qualquer esquema de propina ou de arrecadação de dinheiro na Prefeitura de Santo André. O ex-secretário de governo, Gilberto Carvalho, chamou de levianas as declarações do irmão do prefeito e se emocionou durante o depoimento. Eu não posso aceitar que isso ocorra dessa maneira, porque a única riqueza que eu tenho são meus filhos, a imensa solidariedade que eu recebi dos amigos e a minha honra. O deputado federal Duílio Pisaneschi disse que não sabia da cobrança de propina, mas que teria sido pressionado pelo secretário Klinger de Oliveira a vender a participação dele numa empresa de ônibus. O recado que eu recebi é dessa maneira, mas essa pressão eles não vão ter nunca, porque eu nasci aqui e aqui eu vou ficar. Terezinha Soares Pinto, mulher de Ronan Maria Pinto, disse que as denúncias são reações de empresários concorrentes e também negou o esquema de propina. A partir da próxima quarta-feira, a CPI começa a ouvir os principais acusados de montar o suposto esquema de cobrança de propina. O ex-assessor de Celso Daniel, Sérgio Gomes da Silva, o secretário afastado, Klinger de Oliveira, e o empresário Ronan Maria Pinto. Os vereadores também pretendem fazer diligências para obter documentos em empresas que já foram citadas nos depoimentos. O ex-ditador chileno Augusto Pinochet renunciou hoje ao mandato de senador vitalício. A decisão de se afastar da política foi anunciada 2 dias depois da Suprema Corte do Chile decidir que Pinochet não tem condições mentais de ser julgado por violações dos direitos humanos durante a ditadura. O general Augusto Pinochet quase não é visto em público desde que voltou ao Chile em março de 2000, depois de passar 1 ano e meio detido em Londres. Ele esperava a decisão da Justiça Britânica sobre o pedido de extradição feito pela Espanha, que queria julgá-lo por violações de direitos humanos. Os médicos de Pinochet afirmam que ele sofre de uma forma suave de demência e de diabetes, laudo que o livrou de ser julgado no Chile. O governo chileno divulgou um curto comunicado dizendo que a renúncia de Pinochet foi uma decisão esperada, lógica e necessária. A seguir, bloco em crise, a Argentina cedia a cúpula do Mercosul. Terror americano, tiroteio no aeroporto de Los Angeles mata 3 no dia da independência. Chegou o novo AOL 7.0 da América Online. Mais fácil, mais rápido, melhor. Rápido pra caramba. Você pode usar o seu e-mail de qualquer lugar. Chegou mensagem pra você. Só escrever e mandar. Qualquer computador, em qualquer lugar. Tem muito espaço pra guardar e-mails. É um espaço excelente. E pra achar aquela música que você tá procurando. Usando palavra-chave música. Minhas músicas preferidas. É assim de fácil. E um montão de coisa legal feita pra você. Bate-papo. Meus artistas favoritos. É feito pra mim. América Online, a internet mais fácil. Liga agora, 0800 999950. O Renato usou Vodol e entrou no campeonato com o pé direito. E sem frieiras. E o Edu com Vodol nunca mais teve coceira entre as pernas. Vodol, show de bola. Use Vodol. Vodol acaba com as micoses. Quem diria, Brasil? Quem diria que você que inventou o avião teria hoje seus aviões voando nos céus da Inglaterra? Quem diria, Brasil, que móveis brasileiros estariam decorando casas dos Estados Unidos? Quem diria que os celulares brasileiros conquistariam o Japão? E que a cachaça tão brasileira se tornaria um sucesso na Alemanha? Quem diria, Brasil, que a sua indústria têxtil daria a volta por cima e colocaria nossos tecidos na França, berço da moda? Quem diria que automóveis fabricados aqui conquistariam o México? E que a Turma da Mônica, tão brasileira com suas histórias, estaria em 26 países? E o mais importante de tudo é que exportação quer dizer mais empregos e melhores salários. Com a iniciativa de nossos empresários e com o apoio do governo brasileiro, as portas do mundo se abriram para os nossos produtos. Quem sempre acreditou em você, Brasil, sabia que isto aconteceria um dia. E está acontecendo. Quando abrimos as portas para exportação, o progresso entra. Halterofilista. Carinhosa. Caraca! Loira solteira. Escolher o melhor é automático. Na Renault, além do Senic com câmbio automático grátis, tem Senic com taxa zero e ar-condicionado grátis. Aproveite!
Pois é, gente, daqui a pouquinho, no programa de hoje, no programa do Jô, temos Valmor Chagas. A filha do Valmor e da Cacilda, Clara Becker. E um craque na língua portuguesa, vamos fazer teste com a plateia para ver como é que o pessoal anda. Evanildo Bechara. Craque na língua portuguesa, não é de futebol. Daqui a pouquinho no programa do Jô. Argentina e Brasil esqueceram hoje um pouco a crise econômica e as turbulências no mercado e chegaram a acordos comerciais favorecendo os setores automotivo e de produtos agrícolas. Em Buenos Aires, onde chegou para participar de uma reunião de cúpula do Mercosul, o presidente Fernando Henrique Cardoso insistiu em que salvar a integração regional tem de ser o objetivo a longo prazo de todos os países da região. O repórter Paulo Renato Soares acompanha a visita na Argentina e fala por telefone. Fernando Henrique chegou no começo da noite. No aeroporto mostrou otimismo. Disse que confia no Mercosul, apesar de o bloco enfrentar a maior crise desde que foi criado há 11 anos. Depois, foi à residência oficial de Olivos participar de um jantar oferecido pelo presidente argentino. Amanhã, Fernando Henrique tem reuniões com os chefes de Estado dos países que formam o Mercosul, além de Chile, Bolívia e México, convidados para o encontro. Todos estão interessados em diminuir as barreiras tarifárias para melhorar as relações comerciais. O primeiro acordo já saiu. Como o Brasil, a Argentina assinou um documento para aumentar as exportações de carro para o México. Vai passar de 19 mil para 51 mil unidades por ano. Mas a maior preocupação do dia foi conseguir um consenso dos 7 países para lutar juntos contra a crise econômica que afeta a região. Os governos decidiram agir em bloco na hora de pedir ajuda internacional ao FMI e ao Banco Mundial. Paulo Renato Soares, de Buenos Aires, para o Jornal da Globo. O FMI está disposto a ajudar o Brasil, mas acha que não vai ser necessário. O diretor-gerente do Fundo Monetário, Horst Köhler, falou hoje da economia brasileira a uma comissão especial do Parlamento Britânico em Londres. Para o FMI, mesmo com a alta do dólar, a situação no Brasil é administrável e não há necessidade de um pacote de ajuda. Mas, segundo Köhler, o FMI já demonstrou intenção de ajudar o país, como no mês passado, quando a instituição liberou o saque de 10 bilhões de dólares que o Brasil tinha disponíveis. Segundo a agência Reuters, Horst Köhler teria dito que se o novo presidente brasileiro mantiver a política de Fernando Henrique Cardoso, o país não deverá ter problemas. A queda de um avião pequeno e um tiroteio com 3 mortos no aeroporto de Los Angeles trouxeram ainda mais tensão ao feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, comemorado hoje sob inéditas medidas de segurança. O governo americano diz que ainda é cedo para se falar de atentado terrorista em Los Angeles. Na Califórnia, 2 tragédias. Um bimotor caiu num parque logo depois de decolar. Uma pessoa morreu, 16 ficaram feridas, inclusive um bebê. No aeroporto de Los Angeles, um homem abriu fogo no saguão de um terminal, perto do balcão da El Al, a empresa aérea de Israel. Um segurança da companhia matou o homem. Outras 2 pessoas morreram. Uma delas foi identificada como Yakov Aminov, que levava amigos para viajar e foi atingido no tiroteio. Milhares de pessoas foram retiradas do terminal. O autor do ataque era um homem de 52 anos de idade. O cônsul de Israel em Los Angeles disse que ele carregava uma faca e um revólver e que atirou contra uma fila de passageiros. Disse também que o homem parece ser de origem árabe, mas o FBI informou que ainda é prematuro dizer que foi um ataque terrorista. A seguir, noiva em êxtase. Julia Roberts se casa com o namorado que conheceu atrás das câmeras. Salvador da pátria, o craque da medicina que garantiu a escalação dos craques da bola. Smirnoff Ice, Intelligent Nightlife. Num dia longo e corrido, tudo pode mudar de repente.
É por isso que Redoxon Cápsulas dá a você uma proteção prolongada de vitamina C. Seus microgrânulos liberam gradualmente vitamina C. Não importa o que você enfrente, Redoxon Cápsulas continua funcionando. Redoxon Cápsulas ação prolongada é como você. Funciona de manhã até a noite. Na hora de investir, será que estão levando em conta a sua opinião? No Banco Santos é diferente. Aqui o cliente diz o que quer e uma equipe de especialistas oferece sempre as melhores soluções com toda a segurança e velocidade que só uma tecnologia premiada pode oferecer. São fundos, CDBs, previdência, seguros e muito mais. Banco Santos, inteligência e tecnologia. Venha investir com a gente. Aprender pode ser uma aventura. Procure um computador com o selo Intel Inside. Nesta sexta, depois do Big Brother Brasil, você vai embarcar numa fantástica aventura e conhecer a beleza selvagem de um arquipélago da Indonésia, no Globo Repórter. E logo depois, tem as loucuras de Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres em Os Normais. Ela é linda, famosa, encantadora, sensual, rica e agora casada. A atriz americana Julia Roberts trocou alianças com seu cinegrafista. Ela tem o sorriso, a boca, o olhar, a voz, o jeito e a biografia que enlouquece os homens. Aos 34 anos, Julia Roberts vai para o segundo marido. Desta vez é Daniel Mother, com quem ela se casou na madrugada desta quinta-feira. A cerimônia na fazenda de Julia, no Novo México, só foram amigos íntimos dela, entre eles os atores George Clooney e Brad Pitt, todos de roupa de linho branco. O casamento só aconteceu depois de uma negociação entre Julia, a atriz mais bem paga de Hollywood, e a ex-mulher de seu novo marido. Julia teria conseguido um divórcio rápido e sem ressentimentos. A atriz, que desperta tantas paixões, apaixonou-se por Mother nos bastidores do filme A Mexicana, que ela estrelou. A vida amorosa de Julia lembra o filme Noiva em Fuga, no qual ela abandona pretendentes no altar. Em 1991, Julia abandonou o ator americano Kiefer Sutherland 3 dias antes do casamento para cair nos braços de outro ator, Jason Patric. Em 93, Julia se casou com o cantor country Lyle Lovett, mas o casamento não durou nem 2 anos. Para fazer 13 dos 18 gols que levaram o Brasil à 5ª conquista da Copa, Rivaldo e Ronaldo contaram com uma ajuda e tanto, a competência de médicos e fisioterapeutas. Os dois artilheiros enfrentaram sérios problemas físicos antes e durante a competição, mas nem por isso deixaram de dar um show de bola. A seleção brasileira fez 18 gols na Copa do Mundo, o ataque mais positivo da competição. 13 foram marcados por Ronaldo e Rivaldo. Justamente os dois atacantes que antes da Copa viveram um drama de sérias contusões. No Barcelona, clube de Rivaldo, os médicos duvidavam. Ele dificilmente jogaria o Mundial. Na opinião deles, o jogador teria que operar o joelho. E Ronaldinho, 2 anos de incerteza. Na volta ao campo, outra grave contusão. Em seguida, muito trabalho de cura. E finalmente o triunfo no Mundial, passando por cima dos que não acreditavam. Este médico da Sociedade Brasileira de Ortopedia diz que os gols de Rivaldo e Ronaldo têm um significado especial para a medicina esportiva do país. A medicina esportiva brasileira é considerada uma das 10 melhores do mundo. A medicina esportiva brasileira tem o bom senso, torce com o atleta, quer melhorar a vida dele e tem a responsabilidade de só indicar cirurgia quando efetivamente tem necessidade. A medicina foi importante, mas para o médico da seleção brasileira, Dr. José Luiz Runco, a recuperação total de Rivaldo e Ronaldo só foi possível porque houve uma dedicação dos dois jogadores durante o período de tratamento. Os dois, eles se dedicaram a tudo aquilo que se passou.
tivesse que ficar 2, 3 horas trabalhando, ele se dedicar a isso. E isso foi fundamental. Hoje, Rivaldo disse no interior de São Paulo que jogou o segundo tempo da final contra a Alemanha graças a uma injeção de um analgésico e anti-inflamatório. Joguei esse último jogo com o meu tornozelo doendo, até que terminando no primeiro tempo eu tomei uma Voltaren para voltar e fiz outra, reforcei mais ainda meu tornozelo porque queria jogar e não queria ficar fora, nem queria ser substituído. O médico da seleção tem outra versão. No jogo contra a Turquia, durante o primeiro tempo, ele sofreu uma entorse leve do tornozelo. E foi feita uma injeção de um anti-inflamatório / analgésico na região glútea. Tal qual quando você tem uma dor de cabeça e toma uma medicação como dor de cabeça. Absolutamente mais nada. Pro Rivaldo, abriu espaço, bateu pro gol. Olha o que Ronaldinho bateu. Gol! Até o final do mês, Ronaldinho e Rivaldo devem iniciar a pré-temporada nos clubes europeus em que jogam, respectivamente, Internazionale de Milão e Barcelona da Espanha. O Jornal da Globo termina aqui. Você viu o que vai estar nas manchetes dos jornais desta sexta-feira. Fuga de fundos de investimento provoca a maior captação da história da poupança. Amanhã a gente volta. Uma boa noite para vocês. Até lá.